Olá, pessoal. Hoje a nossa entrevistada, além de ser super benevolente, ela tem um gosto musical excelente, que como eu pude observar nas redes sociais, ela curte Gil, Cássia Eller, Caetano Veloso. Ela é uma boa apreciadora de uma boa bebida, né? E, além disso, eu considero ela como uma quase ginasta, porque quem pratica esse exercício, que é o Pilates, para mim, é quase Daiane dos Santos. Então, assim, ela atua atualmente como coordenadora de conteúdo para mídias do TSE e a nossa estrela de hoje é Fábia Galvão. Então, Fábia, por favor, conte para a gente quem é você na fila do pão, mulher? Boa tarde, Helene. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Bom, meu nome é Fábia, eu sou brasiliense, sou uma apaixonada pela comunicação, sou jornalista de formação, também sou formada em letras espanhol. Já trabalhei em vários órgãos públicos, já trabalhei com muitos clientes do varejo, estou há mais ou menos uns 10 anos no judiciário, entre Conselho Nacional de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, e desde o ano passado assumi o desafio de cuidar das redes, dos portais das campanhas do TSE. Então, acho que a nossa conversa hoje vai passar um pouco sobre essa paixão que eu tenho pela comunicação pública e que eu acho que ela está espalhada por tudo, né? Sim, sim, com certeza. Então, a gente pode começar, né? A primeira pergunta que eu posso te fazer é a seguinte, que nesse tempo de pandemia, né, que a gente, obviamente, já tem um ano, mais de um ano enfrentando, e com o aumento dos eventos digitais, como tem sido a sua atuação frente a isso aí? Como é que está funcionando essa situação toda? Como é que você tem enfrentado isso tudo? Na comunicação, eu acho que as fases da pandemia elas estão refletidas muito em sintonia do que acontece com a sociedade, né? Então, no meio do ano passado, a gente estava em pandemia, ainda numa outra fase, entendendo muito do que acontecia com esse vírus, sem perspectiva de vacina, e as lives estavam muito em alta, né? Então, assim que a gente chegou ao TSE, com o ministro Barroso, a gente fez um ciclo de debates chamado Diálogos Democráticos, em que a gente convidava pessoas da sociedade civil, influenciadores, acadêmicos, especialistas de várias naturezas para falar de alguns temas. E na época foi muito bem recebido, porque as lives ainda estavam na onda ascendente, né? A gente estava, inclusive, enquanto sociedade, se familiarizando com esse formato, era o único lazer que tinha. Muita gente estava assustada, muita gente estava em casa, então acabou sendo uma grande experiência, né? E o bom da live para comunicação pública é que a parte de maior difusão dela é depois que ela acontece, né? Termina a gravação, você coloca nas redes e aquela conversa continua, começa a ser comentada, começa a ser replicada. E aí a gente fez lives sobre mais mulheres na política, voto consciente, cuidados sanitários para as eleições de 2020. Foi uma experiência super positiva, também aproximando o ministro Barroso da sociedade, dando voz para mulheres pretas, pessoas trans, para especialistas da área da saúde. E eu acho que é um propósito muito de iluminar e inspirar as pessoas. Passou um tempo, as lives começaram a ter um desgaste, né? Porque era muita live e conjugado a isso, as pessoas estavam se reunindo muito pelas telas e trabalhando pelas telas. E aí a gente já entendeu que a estratégia tinha que mudar um pouco, né? Então aí vieram menos lives e vídeos produzidos com conteúdos muito pontuais, muito objetivos, porque as pessoas estão passando por uma fase de ansiedade, de angústia, né? Às vezes é muito ruim você entrar numa conversa que você não sabe como é que começou e que horas vai terminar, sendo que tem outras coisas para fazer. Muitas vezes você tem que alinhar home office com tarefas domésticas, e aí a gente passou para vídeos mais rápidos. No geral, eu acho que enquanto órgãos, enquanto instituições, a gente precisa, claro, informar, dar transparência, mas também acho que no que a gente puder colaborar para levar esperança, para levar inspiração,
para na hora de criar um conteúdo, criar o layout mais bonito que a gente puder, para levar mensagens positivas, né? Por exemplo, na prestação de serviço. Nesse momento, nunca foi tão importante a gente oferecer possibilidades para que as pessoas resolvam sua vida sem sair de casa. Então, toda prestação de serviço que pode ser feita pela internet, e às vezes pessoas que estão no exterior precisando resolver sua situação, também conseguir fazer isso pelo portal. Trabalhar datas comemorativas de um jeito mais lúdico, de um jeito inspirador, fazer aquela coisa de não só chamar para ação, né, o clássico call to action das redes, mas também de entregar alguma coisa a mais. Acho que o trabalho ele também foi muito nesse sentido, tem sido, e acho que a gente tem muitas missões aí, né, conjugadas a da transparência, visibilidade, levar segurança, esclarecer conteúdos que estão muito acometidos pela desinformação. A nossa missão é muito grande. Parabéns. Agora me conte, você já passou por alguma saia justa durante esse período assim da sua profissional? Me conte aí, todo mundo quer saber. Que tipo foi? Como foi? Se foi engraçado, se foi ruim? Algumas coisas já aconteceram, né? Quando você está, principalmente trabalhando com redes sociais, você lida com o imprevisível. Eu lembro de um episódio que eu acho legal de contar, e eu sempre conto nas minhas equipes, não só porque ele é engraçado, mas porque ele também é muito didático. Teve uma época que eu fazia conteúdo para um shopping center, e no shopping center tinha um salão de beleza, e a gente foi anunciar um produto que estava tendo, um serviço desse salão de beleza, e a garota propaganda desse produto era a Shakira, a cantora. E a gente fez o post, sugerindo que as pessoas conhecessem esse serviço, conhecessem o salão, e as pessoas bateram o olho e entenderam que ia ter um show de graça da Shakira naquele shopping. E aí a gente precisou gerenciar uma crise precipitada por isso. E se você lê seu post, em nenhum momento tinha nenhuma referência a show, ao vivo, grátis. Pelo contrário, tinha produtos de beleza, um serviço de mechas californianas. Mas eu acho que esse episódio ele é interessante porque ele ilustra como as pessoas são muito econômicas na hora de ler e interpretar os textos, né? Como as pessoas são preguiçosas. Eu tenho a teoria que as pessoas leem 3 palavras no card de rede social. Então, não adianta você encher de informação se as 3 palavras-chave que tratam daquele assunto, que falam sobre o que é, não tiverem presentes em destaque, vai dar ruim. É verdade, complicado. E me fala também assim, qual o seu ponto de vista em relação às mídias sociais direcionadas para as minorias, nesse momento em que passamos. Como você considera? Helene, eu não acredito em minorias, mas eu acho que esse conceito está superado, porque os grupos em geral, o país é muito diverso, a forma como a nossa sociedade está se organizando e está se dando conta de si mesma, tá mostrando que a gente é um grupo muito diverso. Eu acredito em grupos dominantes, né? Então, as ditas minorias cada vez mais têm mais protagonismo, mas ainda assim enfrentam desafios históricos, né? Então, eu acho que na comunicação pública o nosso papel é dar voz, é dar visibilidade, é dar protagonismo, naturalizar, que eu acho super importante, né? Eu acho que muitos movimentos, principalmente o movimento negro e o movimento indígena, já estão num lugar de amadurecimento em que sim precisamos ocupar espaço, sim precisamos dar voz, pensar sobre o lugar de fala, dar visibilidade, mas a gente também precisa naturalizar a presença que há muitos séculos devia ser naturalizada, né? Então, você só vai chamar pessoas negras para falar sobre a questão negra em datas que estão relacionadas a esse assunto, ou você vai chamar pessoas negras para falar sobre culinária, sobre viagens,
Eu acho que isso também é muito importante. Então, na comunicação pública, dentro do que eu desenvolvo, eu tento trazer isso, né? Então, vai ter pessoas negras, sim, como mesárias, vão ter pessoas negras votando, vão ter pessoas com deficiência trabalhando, vão ter pessoas indígenas expostas de uma forma positiva em espaços de poder, no plenário. Eu acho que a gente tem esse papel porque senão a gente vai só ficar reproduzindo uma lógica e até que ponto reproduzir a lógica contribui de alguma forma para transformar a realidade, né? E nesse contexto, daqui a pouco nós entraremos, né, em ano eleitoral, o momento em que o seu juízo com certeza deve ficar fervendo com tanta informação, não só em período eleitoral, obviamente, mas porque assim, a gente precisa dar uma atenção maior. Aí eu quero saber se, por conta das desinformações, né, das fake news, e você está preparada? Você já está elaborando, obviamente, acredito que sim, né, peças e tudo mais relacionado ao maior alcance, à maior visibilidade. Ninguém está preparado. Essa é a resposta, porque a gente está se preparando para um contexto muito complexo e muito polarizado e que ainda não tem as suas bases plenamente desenhadas, né? Então, o que a gente entende é que esse ano anterior, o ano anterior da próxima eleição, que tende a ser uma eleição muito disputada e muito polarizada, é o ano da gente consolidar bases no que se refere à educação, à disseminação de conteúdos didáticos, informativos, verídicos, checados, oficiais, a disseminação do conhecimento, ao incentivo de que as pessoas também tenham o seu protagonismo em relação a essa nuvem de informações e de desinformação, que essas pessoas desenvolvam um senso crítico para questionar sobre o que elas estão, o que está chegando para elas, né? Para que aprendam a checar as notícias, para que aprendam a diferenciar fato de opinião, porque isso é super importante no mundo em que as pessoas pensam que fake news é a notícia que eu não gosto e notícia verídica é a notícia que eu concordo. Então, é um trabalho muito intenso. A desinformação, ela não nasceu na justiça eleitoral, nem vai morrer na justiça eleitoral. Ela é um fenômeno mundial que acomete a pandemia, que acomete questões ambientais, políticas, de várias pautas. Mas a gente entende que, trabalhando com a disseminação de notícias verificadas, notícias oficiais, e trabalhando com essa pegada de educação, a gente, de alguma forma, colabora para o enfrentamento a essa onda de desinformação. A gente trabalha com campanhas de esclarecimento, campanhas de massa que vão para a TV, que vão para a rádio, que estão nas redes, para tratar de assuntos importantes. A gente está trabalhando num projeto maior, ainda não posso falar sobre ele, mas numa grande resposta que a Justiça Eleitoral vai dar a essa onda de desinformação que acomete o nosso processo eleitoral. E a gente também, sobretudo, estamos, né, numa instituição, então a gente também tem um papel institucional muito forte, né? No Poder Judiciário, a gente acata o que o Poder Legislativo decide. Então, a gente segue a Constituição, a gente segue a legislação, e o que vier a ser decidido pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, será seguido, será acatado. O nosso papel, nesse momento, é de oferecer esclarecimentos, informações e dar transparência aos nossos processos que funcionam, que são legítimos, que há quase 3 décadas não tem nenhuma fraude comprovada. Então, o nosso trabalho está muito nesse sentido. E ano que vem, vamos ver, né, como é que as coisas vão estar, mas eu acho que o espírito sempre num órgão precisa ser fazer o melhor pelo cidadão e, no nosso caso, pela democracia. Fábia, muito obrigada, né, por você ter concedido
essa conversa, né? Ter participado desse bate-papo. Você é muito agradável. E espero que você quer finalizar com alguma frase, você tem alguma outra informação que queira agregar, passar para a gente? Ou... Eu gostaria de te agradecer, Elaine, pela oportunidade, e dizer que do lado de cá, incluindo você, eu incluo você nisso, nós da Justiça Eleitoral estamos de portas abertas, de braços abertos, para oferecer informação de qualidade, para compartilhar prestação de serviço de qualidade, para esclarecer boatos e conteúdos suspeitos. E a Justiça Eleitoral ela é uma força em favor da democracia e do país. Esse é o nosso único lado. É para lá que a gente caminha e para fazer sempre, sempre, sempre o nosso melhor. Muito obrigada, um beijo. Já sou sua fã. Obrigada, querida. Até Obrigada a por próxima, tudo. todo mundo. Até a Valeu. próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.